Muito obrigado, senador Rubem Figueiredo. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e agradecer a sua manifestação de solidariedade a Brasília com a compreensão que Vossa Excelência tem da importância de Brasília no contexto mundial, de uma grande obra que demonstra a capacidade de realização da população brasileira, a criatividade, a singularidade do que significou Brasília no processo urbanístico e arquitetônico mundial. E quero iniciar essa minha fala fazendo um apelo à Presidenta da República, Dilma Rousseff, para que ela fique atenta, ela que é moradora de Brasília, fique atenta com o que está acontecendo em Brasília, porque já que não há sensibilidade por parte do governador do Distrito Federal, que é de seu partido, que ela possa chamar para si essa responsabilidade e não permitir que aconteça esse processo de devastação de Brasília, como se referiu agora há pouco o senador Cristóvão Buarque. Quero fazer também um apelo à presidenta do IPHAN, doutora Jurema, que sei que é uma pessoa sensível, para que o IPHAN possa imediatamente chamar para si também essa discussão e possa ter uma posição firme no sentido de impedir a continuidade da apreciação desse plano, desse PPCub, da forma como está colocado. E aproveito aqui para ler o trecho da recomendação da Unesco, da comissão da Unesco que veio visitar Brasília no ano de 2012, em que ela diz claramente, no seu item 36, cancelar o processo de aprovação atual do PPCub e estabelecer um processo formal de consulta através de uma comissão constituída pelo GDF e IPHAN, possibilitando a participação ativa por parte da Universidade de Brasília, da Associação de Arquitetos, do ICOMOS Brasília e organizações pertencentes a comunidades. Os resultados serão submetidos ao Comitê do Patrimônio Mundial para avaliação. Ontem, senador Rubem Figueiredo, nós tivemos uma reunião da bancada do Distrito Federal. E, como o secretário de Habitação esteve lá, cumprimentou os parlamentares e não ficou para fazer o debate com a bancada sobre esse plano. Deixou uma técnica que, embora seja uma técnica competente, respeitada, realmente foi sofrível a defesa, porque não há defesa desse plano urbanístico de Brasília. E lá, de preservação, e lá, diversos representantes de instituições e entidades, como o presidente do Instituto dos Arquitetos de Brasília, disse que o IAB não está sendo ouvido, não está sendo considerado, como recomendou a Unesco, como a UNB não está sendo ouvida, como a Associação de Prefeitos do Plano Piloto, das Açu e das Anões, também não estão sendo ouvidos. Portanto, não há um processo real de escuta da população. O que há efetivamente, repito, e não é só nesse caso, o que há é uma submissão do governo do Distrito Federal aos interesses da especulação imobiliária. Como disse senador Rubem Figueiredo, isso era para ser um plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. E as intervenções são gravíssimas. As intervenções são todas no sentido de um grande adensamento do Distrito Federal. Adensamento proporcionado pela divisão de lotes, adensamento propiciado pela autorização para que clubes se transformem em hotéis. E veja bem, você vai definir 8 clubes que você vai transformar em lotes para hotéis. O que vai fazer com que os demais clubes possam ir à justiça para exigir o mesmo direito. E nós vamos estar comprometendo uma das 4 escalas de Brasília, que é a escala bucólica, que é exatamente essa possibilidade de ter esse horizonte fantástico que fez Lúcio Costa se referir a Brasília dizendo que o céu era o mar de Brasília. Agora, o que me impressiona, e me impressiona muito, porque essas pessoas elas viveram em Brasília.
Elas sabem o que Brasília significa de singularidade. Eu fico impressionado como é que a capacidade das pessoas se curvarem ao poder do dinheiro. Porque todos, Rubem Figueiredo, todas as pessoas que saíram de todos os lugares desse Brasil e vieram morar no Distrito Federal, têm no Distrito Federal uma condição de vida melhor do que teriam em qualquer lugar do Brasil. O morador de Ceilândia, o morador de Braslândia, o morador de Planaltina, o morador do Plano Piloto, gozam no Distrito Federal de uma qualidade de vida superior à média nacional. Portanto, Brasília foi uma cidade generosa com todos que vieram para cá. E a nossa obrigação, especialmente das autoridades, dos políticos da cidade, era retribuir com trabalho, com dedicação, com seriedade, a tudo o que essa cidade ofereceu. E essas pessoas, o governador, o secretário de Habitação, viveram em Brasília, usufruíram dessa qualidade de Brasília. E eu fico perplexo da forma como estão se submetendo aos interesses da especulação imobiliária. Aos interesses de querer privatizar. Vejam bem, uma das grandes características de Brasília, da origem de Brasília, foi o seu projeto educacional, concebido por Anísio Teixeira, da parte da universidade por Darcy Ribeiro, e que era da educação integral. Eu fui um beneficiário da educação integral. Estudei na Escola Classe da 206 e estudei na Escola Parque da 308. Ali nós tínhamos um modelo ideal, onde aprendíamos atividades de cultura, de esporte. Era uma delícia ir para a escola. Pois bem, ao invés de resgatar a educação integral, modernizando, com atividades não formais, com pequenos museus, não, o que o governo quer fazer? Quer privatizar. Quer atender os mesmos interesses que motivaram essa operação policial no final de semana. Os beneficiários são os mesmos, Rubem Figueiredo. São os mesmos, são sempre os mesmos. O que é lamentável é ver este governo, que nós jamais imaginávamos que pudesse se submeter a esses interesses, e está curvado a esses mesmos interesses. É o espírito anti-Brasília. É o espírito anti-Brasília. É isso que está motivando. E as medidas são de uma irracionalidade, ou seja, transformar os lotes de clubes, lotes de hotéis, privatizar os espaços das cidades, construir uma cidade com prédios de 27 andares no setor complementar, no setor ferroviário, logo ali na Rua Ferroviária, privatizar o eixo monumental com atividades comerciais, o espaço institucional, da escala monumental. Essa é a cabeça dessas pessoas que estão à frente do Distrito Federal. E não é por outro motivo que as coisas descambam numa operação policial. Porque se der continuidade, vai acabar assim. Isso vai acabar assim. Agora, são várias outras agressões. Outro dia eu vi no jornal, eu falei assim, não é possível. As pessoas estão enlouquecendo. Nós tivemos um episódio lamentável na história dessa cidade, que foi a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, que está aí, aguardando os seus desdobramentos, e se circulava ali na cidade, que uma das grandes motivações da Caixa de Pandora foi a aprovação do PDOT, Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que se mudava a destinação das áreas ao longo da DF-140, e que tem muitas áreas privadas dos mesmos beneficiários de ontem, de hoje e de sempre no Distrito Federal. Eu vejo a notícia que o Distrito Federal está para mandar um projeto para uma cidade de 900 mil habitantes. O Distrito Federal tem 2.700.000 habitantes, senador Rubem Figueiredo. É uma perda de compostura. É uma perda de... As pessoas estão perdendo o limite das coisas. Por isso que eu apelo à presidenta da República. Essa é uma questão que precisa da intervenção direta da presidenta da República para interromper esse processo. Porque isso vai se transformar num escândalo nacional.
Eu estou alertando, é melhor agir antes, é melhor prevenir do que remediar. E quero aqui, senhor presidente, aproveitar aqui, registrar a presença das pessoas que estão aqui nos honrando com suas presenças hoje aqui, a Vera Ramos, que é presidente do Conselho de Preservação do Instituto Histórico e Geográfico do DF, o senhor Aleixo Furtado, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Tiago Teixeira, que é do Instituto de Arquitetos do Brasil, o senhor Danilo Furtado, que é da UNB de Planaltina. Nós vamos nos reunir daqui a pouco para tratar deste tema, de quais são os desdobramentos que nós vamos desse tema da preservação de Brasília. Mas eu quero me referir também lamentavelmente, a operação policial que prendeu 2 administradores e que está investigando e promoveu uma condução coercitiva de um grande empresário do ramo imobiliário de Brasília e de outros empresários, para dizer o que eu já disse aqui várias vezes. Esse modelo de administração regional do Distrito Federal está falido. Esse modelo de administração regional está falido. É um absurdo, senhor presidente. Nós temos no Distrito Federal, hoje, os administradores regionais, eles são indicados pelos deputados distritais. Eles servem mais ao deputado que o indicou do que ao conjunto da população. A grande maioria dos cargos das administrações regionais são comissionados. Então é assim, fulano vai apoiar o governo, indica o administrador regional. O administrador regional assume e nomeia 90 pessoas. Daí a 6 meses, por algum motivo, arranjo político, ele sai. E com ele saem as 90 pessoas. E com elas vai embora a memória da administração regional. Não tem memória. Aí vem outro administrador regional. Traz outras 90 pessoas. Algumas administrações nem cabem as pessoas todas que tem. Então, as pessoas vão tomando conta das coisas, às vezes muita gente despreparada. Quando vai embora, vai-se embora a administração regional. Não há uma estrutura própria da administração regional, com engenheiros, com arquitetos, com gestores, com gente preparada, capaz de analisar um projeto de engenharia e dar uma licença de um projeto de engenharia. Há algum tempo atrás, um diretor da Asbraco me dizia que uma cidade de Samambaia tinha na chefia, na diretoria de uma área de projetos, uma nutricionista, que nem conheço, pode ser uma pessoa boa, mas que não tem condição de analisar um projeto. Então, nós temos que profissionalizar essa questão. Nós estamos com 12 núcleos temáticos, senador Rubem Figueiró, do PSB, analisando o Distrito Federal, estudando o Distrito Federal, com a ajuda da universidade, com a ajuda do setor produtivo, da sociedade civil, e um desses núcleos de governança e gestão. Nós temos que ter uma carreira com pessoas concursadas, concurso público, para recrutar os melhores quadros para a administração regional, para que a administração regional tenha um quadro e que a memória permaneça de uma administração para outra. Aí sim, em seguida, eu defendo que façamos a eleição direta para os administradores regionais, para a população escolher quem vai administrar a sua cidade. Porque muitos dos administradores regionais do Distrito Federal sequer moram nas cidades que administram. Sequer moram nas cidades que administram. E nós temos, senador Rubem Figueiró, nós temos cidades como Ceilândia, por exemplo, que está entre as 100 maiores cidades brasileiras. É uma cidade grande, é uma metrópole. Nós temos cidades centenárias, como a cidade de Planaltina, que tem mais de 150 anos. E não tem até hoje a possibilidade de escolher o seu administrador regional. E fica em plena capital, submetida a esse tipo de pressão, a esse tipo de gestão. Então eu quero, aqui nessa manhã de hoje, trazer toda a minha indignação com... Eu vou usar uma expressão bem popular, com o avacalhamento que virou o Distrito Federal. Eu tô impressionado, assim, eu fico tão triste, porque eu gosto tanto dessa cidade, e eu fico imaginando o que seria Brasília
concebida como deve ser, como um centro de irradiação de novas práticas políticas, de um novo modelo de desenvolvimento, de uma vanguarda de um novo momento do Brasil. E é impressionante, senador Rubem Figueiredo, porque o brasiliense viaja muito, o brasileiro tem um padrão de vida médio para bom, então viaja muito. E nós tínhamos muito orgulho quando nós viajávamos, e Brasília era reconhecida em função da paz no trânsito, implementada pelo governador Cristóvão Buarque, pelo Bolsa Escola. E, infelizmente, ultimamente, é um constrangimento, porque Brasília acaba sendo confundida com a má prática de alguns políticos e, infelizmente, a gente ainda antigamente botava a culpa nos políticos que vinham de fora. Mas nem isso mais podemos fazer, porque, infelizmente, são os próprios governantes do Distrito Federal que têm dado o péssimo exemplo. E eu fico imaginando, nós estamos, como se estivesse destruindo a galinha dos ovos de ouro. Porque nós somos patrimônio cultural da humanidade. Imagina isso, o que significa isso do ponto de vista do turismo, da atração de turistas do mundo todo para virem para cá, para conhecer Brasília, conhecer esse projeto arquitetônico que é único, é singular. Não tem nada parecido no mundo com Brasília. E nós, ao invés de estarmos aproveitando isso, criando uma baita de uma infraestrutura para eventos, ser grande sede de eventos de caráter científico, de caráter profissional, de caráter político, cultural, esportivo, não, nós estamos deixando degradar a cidade. Ao invés de estarmos nos transformando num grande polo de alta tecnologia, aproveitando aqui os 5 centros da Embrapa que nós temos aqui, a Universidade de Brasília, a Fiocruz, a Católica, outras universidades particulares, no sentido de criar aqui um ambiente de inovação, a cultura da inovação, e transformar efetivamente Brasília num grande polo de alta tecnologia, um polo de conhecimento, um polo de educação. Essa é a vocação óbvia dessa cidade, de se transformar no grande polo indutor do desenvolvimento regional de toda a região centro-oeste. Mas, infelizmente, as pessoas que ocupam o governo do Distrito Federal têm uma visão, se curvaram. Infelizmente, se curvaram ao poder do dinheiro. Eu não tenho hoje mais dúvida alguma, com todas as ações que eu tenho acompanhado, o governo do Distrito Federal se curvou, infelizmente, ao poder do dinheiro. E é por isso que nós precisamos trazer esse debate para o Senado, porque Brasília é a capital de todos os brasileiros. É nossa responsabilidade como brasileiros proteger esse patrimônio, que é um patrimônio que de tão fantástico foi reconhecido como patrimônio cultural da humanidade. E aqui, para encerrar, eu não posso deixar de fazer uma homenagem a José Aparecido de Oliveira, porque muitas vezes as pessoas são esquecidas e foi graças a ele que nós temos ainda Brasília dessa forma. Nós temos os instrumentos para preservar Brasília, que é o tombamento. E o tombamento, embora é importante a gente utilizar o tombamento como instrumento de preservação, como instrumento de defesa da cidade, mas é importante registrar a frase que eu já registrei aqui, da Maria Elisa Costa, filha do Lúcio Costa, que ela disse que Brasília deve ser preservada não porque é tombada, ela é tombada porque merece ser preservada. E isso, a população de Brasília tem consciência. E é por isso que eu quero dizer ao senador Cristóvão que Brasília não vai deixar. A população de Brasília tem consciência do que representa Brasília. A população de Brasília é apaixonada pela cidade. A população de Brasília não admite. Eu tenho certeza que a população de Brasília está por aqui com esse PPCub, está por aqui e não vai deixar. E vai saber dar a resposta adequada. E ai daqueles que quiserem aprovar goela abaixo um plano de preservação do conjunto urbanístico que possa devastar Brasília. Essas pessoas se arrependerão para sempre, porque jamais serão perdoadas pela população de Brasília. Muito obrigado, senhor senador.